Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a gravação da resolução de algumas questões que faz parte da revisão que a gente vai fazer aí de física para o PAIS, beleza? Eu vou resolver 30 questões. Das 30 questões, eu vou fazer em 3 momentos diferentes. As 10 primeiras, depois as 10 do meio e depois as 10 últimas questões, para não ficar muito cansativo, beleza? Então, a gente vai iniciar agora, né, começando aí por calorimetria. Pode observar aí na tela. Nós temos aí uma questão de calorimetria, nessa primeira questão. Diz o seguinte: o gráfico mostra a temperatura de uma massa de substância inicialmente no estado líquido, tá aqui, ó, inicialmente no estado líquido, você pode observar. Em função do tempo, ela recebe calor de uma fonte. Então, passou o tempo aqui, o tempo está no eixo X, e essa substância vai recebendo calor da fonte. Considerando que a fonte forneça um calor a uma razão constante de 2,5 vezes 10 a quarta joules por minuto, que o calor específico da substância no estado líquido seja 2 vezes 10 a terceira joules por quilograma grau Celsius, e que não haja perda de calor, o calor latente de vaporização dessa substância é qual? Pergunta: o que o cara está querendo saber, pessoal? Qual é o valor do calor latente de vaporização? A quantidade de calor latente é o produto da massa vezes o calor latente de vaporização. Então, nesse caso, a única maneira de calcular esse calor latente de vaporização é por meio dessa equação. Para isso, eu preciso saber o quê? O valor da quantidade de calor latente e o valor da massa. Onde eu vou buscar essas informações? No gráfico. É o único lugar que tem aí, além dos dados, né? Calor sensível é essa primeira parte, que provoca variação de temperatura. Foi de quanto tempo esse material passou recebendo calor sensível? De 0 até 4 minutos. Então, esse tempo do calor sensível é 4 minutos. E o calor latente? O calor latente ele começa a partir desse ponto, quando a substância não muda mais sua temperatura até chegar nesse ponto aqui, ó. Esse tempo que ele passou recebendo calor latente foi de 4 até 12 minutos, que dá um total de quanto? 8 minutos. Ok. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem uma fonte fornecendo calor latente durante 8 minutos a uma taxa de 2,5 vezes 10 a quarta joules por minuto. Então, qual foi o valor da quantidade total de calor latente? Foi 8 minutos vezes 2,5 vezes 10 elevado à quarta joules por minuto. E, Glauco, eu posso fazer uma regra de 3 para encontrar esse valor? Pode, não tem problema nenhum. Essa quantidade de calor latente dá 8 vezes 2,5, acho que dá 20, né? 20 vezes 10 elevado à quarta joules é o valor desse calor latente que a gente está precisando aí. Encontramos o calor latente. O que mais que a gente está precisando? Da massa. Entretanto, não dá para eu usar mais isso aqui para encontrar massa. Isso aqui eu já usei o que eu podia usar. Agora eu vou usar essa parte do calor sensível para encontrar massa. Qual é a quantidade de calor sensível que esse objeto recebeu? Foi 4 minutos vezes 2,5 vezes 10 elevado à quarta. 2,5 vezes 10 elevado à quarta vezes 10 elevado à quarta joules. Isso daí vai dar o quê? Uma quantidade de calor sensível igual a 10 vezes 10 elevado à quarta joules. Ok? Tá aqui. 10 vezes 10 elevado à quarta joules foi a quantidade de calor sensível. Com essa quantidade de calor sensível, eu consigo calcular a massa. Por quê? Porque o calor sensível é o valor da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, essa quantidade de calor sensível é 10 vezes 10 elevado à quarta. O valor da massa é o que eu quero calcular. O calor específico foi dado, está aqui, ó, 2 vezes 10 elevado à terceira. 2 vezes 10 elevado à terceira. E o valor da variação de temperatura está no gráfico. Esse ponto aqui é de 20 graus que ele começa e ele termina em 120. Então, essa variação de temperatura de 20 até 120 é 100 graus Celsius. Então, está aqui 100 graus Celsius. 10 vezes 10 elevado à quarta vai dar igual a 10 elevado à quinta. 10 à terceira vezes 100 também é 10 elevado à quinta. Nessa simplificação aí, sobra 1 desse lado e 2 desse lado aqui. Então, essa massa fica sendo igual a quanto? Meio quilograma. Pronto. Agora é só pegar esses dados de calor e de massa, substituir aqui, ó. Se o calor é a massa vezes o latente de vaporização, o latente de vaporização é o calor dividido pela massa. E o calor dividido pela massa vai dar igual a 20 vezes 10 elevado à quarta dividido por 1 meio, que é 0,5. 20 dividido por 0,5 vai dar igual a 40 vezes 10 elevado à quarta, que vai ser igual
a 4 vezes 10 elevado à quinta joules por quilograma. Pronto. 4 vezes 10 elevado à quinta, alternativa correta, letra B, nesse caso aí, beleza? Essa foi a questão de número 1, questão de calorimetria. Questão de número 2 também é uma questão de calorimetria. Observe aí comigo. Considere que um fogão forneça um fluxo constante de calor. O que é fluxo de calor, pessoal? Fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Ele está dizendo que esse fluxo de calor é constante e que esse calor seja inteiramente transferido da chama ao que se deseja aquecer. O valor do calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e do óleo 0,45. Para que 1000 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, atinja a temperatura de 100 graus Celsius, é necessário aquecê-la por 5 minutos sobre a chama desse fogão. Se 200 gramas desse óleo for aquecido nesse fogão durante 1 minuto, a temperatura do óleo vai se elevar aproximadamente quanto? Pessoal, nessa questão é necessário a gente fazer aqui uma separação, né? De que? Primeiro estudar aqui o que aconteceu com a água e depois estudar o que aconteceu com o óleo. A água, ela vai ter uma massa igual a 1000 gramas, um calor específico igual a 1 caloria por grama grau Celsius. A gente vai ter para a água uma variação de temperatura igual a de 100 para 20, vai dar 80 graus Celsius, certo? E nós temos aí também um tempo igual a 5 minutos. Com isso, o que é que a gente consegue calcular? A gente consegue calcular a potência térmica desse fogão. Essa potência térmica vai ser o valor de quem? Da quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, essa potência térmica vai ser igual a quem? Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura da água. O tempo é 5 minutos. Então, nesse caso, agora é só substituir. Potência térmica é a massa, que é 1000. O calor específico é 1. A variação de temperatura é 80. E o tempo, 5 minutos. Então, essa potência térmica vai dar igual a quanto? 80.000 dividido por 5 vai dar 16.000. 16.000 joules por minuto. Né? Eu usei o calor em joule e o tempo em minuto. Essa é a potência térmica que é fornecida à água. Essa mesma potência térmica é fornecida ao óleo, porque ele disse aqui, ó, forneça um fluxo de calor constante. Fluxo de calor e potência térmica, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, agora a gente vai falar de quem? A gente vai falar do óleo. No caso do óleo, o que é que eu estou querendo? A variação de temperatura. Onde eu vou encontrar? Potência térmica do óleo é igual a quantidade de calor que o óleo recebeu dividido pela variação de dividido pelo tempo, né? Potência térmica é calor dividido pelo tempo. Só que essa potência térmica eu já conheço, é quanto? É 16.000. A quantidade de calor do óleo é massa do óleo, calor específico, variação de temperatura do óleo, dividido pelo tempo. Esse tempo foi dado aqui, ó, é 1 minuto. Então, nesse caso aqui, substituindo tudo, ó, 16.000. A massa do óleo é o que eu estou procurando? Não, a massa do óleo foi dada, né? 200 gramas. 200 gramas. O calor específico do óleo. Pessoal, para dar isso aqui em joule, eu teria que ter colocado a massa aqui em quilograma, mas não tem problema não. A unidade de medida que eu estou usando aqui, eu uso aqui e tá tudo certo. Essa massa eu estou usando em grama, eu já tinha usado em grama também. Quando eu encontrar a variação de temperatura, vai ser em graus Celsius. O calor específico do óleo é 0,45 calorias. Aqui na verdade não está em joule, perdão, está em caloria. Pronto, agora resolveu tudo. Eu foi que me confundi aí. É 16.000 calorias por minuto. E a variação de temperatura é o que eu quero estudar. Pronto, essa variação de temperatura vai ser então 200 vezes 45, dá 90, né? 16.000 dividido por 90. Cara, 16.000 dividido por 90 é mais do que 16.000 dividido por 100. Então vai dar mais do que 160, mas não muito mais. Mais do que 160, mas não muito mais, 180. Alternativa correta, letra B. Mas se você for fazer aqui a divisão, isso aqui vai dar 177,7, se não me engano, graus Celsius. Essa é a variação de temperatura aproximada aí para essa questão, beleza? Essa foi a questão de número 2. Vamos agora à questão de número 3. Vou puxar aqui para não encobrir vocês aí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá essa imagem. Ah, tá legal, tá dando para ver, né? Nessa questão de número 3 aí, o que é que nós temos? Nós temos
é uma questão de hidrostática. Diz assim, situação 1, situação 2, considere os dados da figura, o valor do empuxo em newtons e que a esfera recebe ao ser mergulhada na água igual a quanto? Considerando, perdão, nossa, estou lendo ruim. Considerando os dados da figura, o valor do empuxo em newtons que a esfera recebe ao ser mergulhada na água igual a quanto? A água está aqui, como a gente pode ver. Nesse caso aqui, o que é que a gente percebe? O peso da esfera. E para cima, a tração nesse fio. Essa tração nesse fio é essa força F, que vale quanto? 10. Como não tem mais ninguém aqui, só tem o peso e essa força F, eu posso dizer que esse peso da esfera vai ser quanto? 10 newtons. Agora, nesse outro caso da direita, quando essa esfera está mergulhada no líquido, ela recebe para cima um empuxo. Para baixo eu tenho o peso da esfera não muda, né? Só se a massa mudar. Continua sendo quanto? 10 newtons. Para cima eu tenho uma força F que vale quanto? 7,5, mas aparece também para cima um empuxo. E aí o que eu quero descobrir é esse empuxo. Aí eu só aplico aqui a condição de equilíbrio. A soma das forças que estão para cima, empuxo mais a força F, é igual à soma das que estão para baixo, peso. Então, nesse caso, o valor desse empuxo mais 7,5 é igual a 10. Então, esse empuxo vai ser igual a 10 menos 7,5. Esse empuxo vai dar igual a quanto? 2,5 newtons. Esse é o valor da força de empuxo, 2,5 newtons. Alternativa correta, letra D. Essa foi a questão de número 3, beleza? Vale a pena aí, princípio de Arquimedes, uma questão de hidrostática. Vamos agora para a questão de número 4, certo? Da lista. Também trata-se de uma questão de empuxo, tá? Um bloco maciço de ferro de massa 500 gramas está suspenso por um cabo preso a uma superfície fixa, figura A. O bloco, só lembrando, 500 gramas é 0,5 kg. Isso equivale a um peso de 5 newtons, porque é massa vezes a gravidade, né? O bloco, então, é submerso em água, figura B. Considere desprezível tanto a massa do cabo quanto o empuxo do ar. Considere que a densidade do ferro é 7,9 e da água é igual a 1. O módulo da gravidade é 10. Os módulos aproximados da força de tração no cabo antes da submersão do bloco na água e depois da submersão do bloco na água, considerando o bloco em repouso, são respectivamente quais? Ou seja, o cara quer saber o valor da tração no cabo. Antes dele ser colocado na água, pessoal, a tração no cabo, ela vem aqui, ó, tração, ela equilibra quem? O peso. Esse peso é quanto? 5 newtons. Então essa tração vai ser quanto? Igual ao peso, que vale quanto? 5 newtons. Pronto, peso é 5, tração 5. Agora, depois que eu colocar esse bloco na água, o que que vai acontecer? Quando eu coloco o bloco na água, aí eu tenho aqui o peso do bloco, continua sendo 5 newtons, certo? Só que agora eu vou contar com a força de empuxo para cima para poder equilibrar. Então, para cima eu tenho tração mais empuxo. Quer dizer, eu posso ter uma tração menor do que 5 agora, que mesmo assim eu vou conseguir equilibrar esse peso. E aí, é para ser menor do que 5. Quanto é? Cara, é 4,37, né? 4,37, com certeza, não tem nem muito o que fazer. Por que é 4,37? Porque a diferença de densidade entre o ferro e a água é muito grande. Então, vai ser gerado um empuxo pequeno aqui e vai descontar um pouquinho dessa tração. Vai descontar quanto dessa tração? Pouquinha coisa. E esse pouquinha coisa é 5 menos pouquinha coisa, que vai dar 4, muita coisa. Mas se a gente quiser, a gente pode tentar determinar o valor desse empuxo, né? E aí, com o valor desse empuxo, a gente pode calcular jogando aqui nessa expressão. Quando a gente determinar o empuxo, ó, empuxo mais a tração que está para cima é igual ao peso, portanto, essa tração é igual ao peso menos o empuxo. Dá para fazer assim também. Como que a gente vai fazer assim? A gente vai fazer da seguinte maneira, olha só. Eu vou pegar aqui... qual é o valor do peso do bloco? Já foi dado, é 5 newtons. Né? Qual é a massa do bloco? A massa do bloco é 0,5 quilos. Qual é o volume desse bloco? O volume vai ser igual a quanto? Como é que eu faço para calcular a densidade? Como é que eu faço para calcular o volume? Densidade é a massa sobre o volume. Portanto, o volume é a massa sobre a densidade. Então, o volume desse bloco vai ser igual a quem? A massa do bloco, que é 0,5 kg, dividido pela densidade. Como a densidade foi dada em gramas por centímetro cúbico, pessoal, eu vou colocar aqui em gramas, tá bom? Então, vamos lá.
eu vou colocar em quilograma mesmo, 0,5 quilogramas, dividido pela densidade. A densidade, que densidade é essa? Eu estou falando do volume do bloco, eu estou falando do peso do bloco, então a densidade é a densidade do bloco. E a densidade do bloco é 7,9 gramas por centímetro cúbico. Convertendo isso aí para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 10 a terceira. Então dá 7,9 vezes 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Esse é o volume que eu não vou fazer essa conta. Isso daqui está em quê? Em metros cúbicos. Esse é o volume do bloco, certo? Esse volume do bloco, pessoal, vai ser igual ao volume do líquido deslocado pelo bloco. E o empuxo nada mais é do que o peso do líquido deslocado, que é igual a massa de líquido deslocado vezes a gravidade. E quem é a massa de líquido deslocado? É a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado vezes a gravidade. E quem é o volume de líquido deslocado? O volume de líquido deslocado é igual ao volume do bloco vezes a gravidade. Quem é esse empuxo então? Densidade do líquido, que é 10 elevado à terceira, que é a da água, né? A da água é 1 vezes 10 elevado à terceira. O volume, 0,5 sobre 7,9 vezes 10 elevado à terceira, vezes a gravidade, que é 10. E aí, olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. 10 à terceira cancela com 10 à terceira. E aí a gente vai ter empuxo 0,5 vezes 10 dá 5. 5 dividido por 7,9. Isso daqui vai dar quanto? Cara, vai dar 0, vou ter que fazer a conta. Acho que é 0,63. Deixa eu pegar aqui minha calculadora de açougueiro aqui. Calculadora de quitanda, como de quitandeiro, né? Calculadora que não é científica. 5 dividido por 7,9. 0,633. Então tá aqui 0,633. Né? 0,63 é o valor do empuxo. Aí eu só pego essa expressão aqui agora, ó. Faço o quê? Quem é a tração? É o peso. O peso é quanto? 5 newtons menos o empuxo, 0,63. Quanto é 5 menos 0,63? É 4,37. 4,37, a alternativa correta, a letra A. Deixa eu subir aqui, deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui. Estão enxergando? Letra A para essa questão. Essa questão foi a questão de número 4, beleza? Fizemos aí as 4 primeiras questões. Se você estivesse assistindo aqui presencialmente, eu ia dizer assim, alguma dúvida? Mas eu já vou adiantando. Se tiver dúvida, volta aí e dá uma olhadinha na resolução da questão, beleza? Vamos adiante. Aqui nós temos as nossas próximas questões. Vamos dar um zoom aqui na questão de número 5. Questão de número 5 diz o seguinte. Vou organizar ela aqui. É uma questão de pressão, né? Deixa eu ver aqui se está dando para ver direitinho. Tá. Questão de pressão. Uma força de módulo F é aplicada perpendicularmente sobre a área A, gerando uma pressão P1. Então, quando você aplica uma força sobre uma área A, você está gerando aqui uma pressão P1. Quem é P1 então? P1 é a força dividido pela área. Para quem não sabe, pessoal, pressão é força dividido por área. Se a força se tornar 4 vezes maior, vou mudar até a cor aqui, porque as coisas vão mudar agora, né? Se essa força se torna agora 4 vezes maior, então agora é 4F. E se essa área cai pela metade, a área agora é só A sobre 2, certo? Você tem aqui a pressão P2. Quem é a pressão P2? A pressão P2 é igual à força, que agora não é mais F, é 4F, dividido pela área. Eu vou botar a área até de outra cor aqui. A área é A sobre 2, certo? E aí nós vamos ter o que aí? Uma fração de fração, né? Como é que se calcula a fração de fração? É a primeira, 4F, pelo inverso da segunda, 2 sobre A. Então, nesse caso, essa pressão P2 vai ser igual a 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes F sobre a área. Acontece que F sobre a área eu já conheço, né? Já conheço essa figurinha aí. F sobre a área é o valor da pressão P1, tá aqui, né? Então, a pressão P2 é igual a 8 vezes a pressão P1. Agora a gente pode ler o que foi perguntado. Eu não recomendo que façam assim, tá? Você vai ler o que foi perguntado logo no início. É porque eu já fiquei tentado a fazer logo essa relação. Mas a pergunta é em relação a isso, ó. Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da relação entre P1 e P2. Então, P2 igual a 8P1. Deixa eu subir aqui para vocês localizarem. P2 igual a 8P1, alternativa correta. Letra E, uma questão de pressão, certo? Dentro do assunto de hidrostática. Tudo bem?
Vamos agora à nossa próxima questão. Deixa eu ver se está dando para ver direitinho aqui. Está. A próxima questão diz o seguinte. Em 1652, Blaise Pascal enunciou um princípio muito importante para a física, que diz que a variação de pressão sofrida por um ponto de um líquido em equilíbrio é transmitida integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente onde ele estiver contido. E, cara, saber esse princípio é muito importante. O funcionamento de um elevador hidráulico, como ilustrado na figura, é baseado nesse princípio. A pressão exercida na coluna mais estreita do elevador, onde a área de secção é 0,6, tá aqui, ó, tá dando um valor de área, é a mesma transmitida ao outro extremo, onde a área de secção é 12, né? E aí, subir aqui, o valor da pressão é dado pela razão entre o módulo da força e o valor da área. E aqui nós temos esse elevador do qual o rapaz falou aí, certo? Então, nós temos aqui uma prensa hidráulica. Desse lado aqui, ó, do lado direito, você vai ter aqui uma pressão P1. Do lado esquerdo, você vai ter aqui uma pressão P2. Quando você tem um equilíbrio de pressões, eles permanecem em equilíbrio, não sobe nem desce, né? É o que pode estar acontecendo aí. E aí, qual é a pergunta? Vamos aqui à pergunta. Qual é a equação que relaciona corretamente os módulos das forças F2 com F1? E aí, como é que a gente vai fazer para resolver? A gente tem que dizer que a pressão 1 e a pressão 2 são iguais. Quem é a pressão 1? É F1 sobre a área 1. E quem é a pressão 2? É F2 sobre a área 2. E quem são os valores de área 1 e área 2? Estão ali atrás, eu já não me lembro mais. Então, deixa eu voltar aqui e procurar, né? Área 1, 0,6 e área 2, 12. Então, vamos lá. Vai ficar o quê? Força 1 sobre 0,6 é igual a força 2 dividido por 12. Eu vou simplificar todo mundo por 0,6, né? Porque são múltiplos aqui, ó. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 20, né? Então, posso dizer que fazendo mesmo pelos extremos, F2 é igual a 20 vezes F1. F2 igual a 20 F1, alternativa correta, letra A, para a nossa questão de número 6. Foi a nossa segunda questão aí de pressão, beleza? O nosso próximo tópico é uma questão que envolve aí, acredito que impulso, né? Pelo que a gente tá vendo aí. Nem me lembro mais, mas é impulso. Deixa eu ver se está dando para ver direitinho aqui. Está. Diz o seguinte. Em uma simulação de colisões, esquematizado na figura abaixo, um carro de 90 kg a 90 km por hora, 90 km por hora são 90 dividido por 3,6. Para transformar para metro por segundo, vai dar 30, né? Não, 25, deixa eu ver aqui. Hoje eu não estou querendo fazer conta. 25 metros por segundo, certo? Transporta um bloco de 80 quilos, bate frontalmente com a parede num tempo de colisão de 0,1 segundos. Pessoal, quando você tem aí tempo de colisão, suspeita que a questão é de impulso, tá? E aí você tem uma velocidade inicial 25, um bloco de massa 80, a colisão 0,1 segundos. Vamos ver qual é a pergunta. A alternativa que apresenta o módulo da força média que o cinto de segurança exerce sobre o boneco durante a colisão em newtons vale quanto? Então, olha só, força média, a força média é o que o cara quer saber. Como é que a gente vai fazer? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quem é o impulso? É a força vezes o tempo. Quem é a variação da quantidade de movimento? Em módulo, tá? Isso aqui. É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quem é a quantidade de movimento final? É zero, porque o objeto parou. Então, vai ficar o módulo de menos que zero aqui, já que a quantidade de movimento inicial não é zero. O valor da força é o que eu quero. O tempo foi 0,1 segundos. E essa quantidade de movimento aqui, minha gente, é o produto da massa do objeto vezes a sua velocidade inicial. Quem é a massa do objeto? 80 kg. E qual era a sua velocidade inicial? Era 25 metros por segundo. Então, o valor dessa força é 80 vezes 25. 25. Eita, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. 25 dividido por 0,1. Bom, aí tem que fazer conta, né? Eita. 25 por 0,1 dá 250. 250 vezes 80. Sobra 2 zeros e fica 8 vezes 25, dá 200. 202 zeros aqui.
Letra C deve ser a alternativa correta. Se estiver errada a conta aí, vocês me perdoem. Pronto. Uma questão aí envolvendo impulso e quantidade de movimento, beleza? Vamos agora à questão de número 8. A questão de número 8 diz o seguinte. Durante um voo de treinamento, um avião de combate de massa 1,5 × 10⁴ kg. Aqui é a massa do avião. Vamos destacar aqui de vermelho, né? Fica melhor para visualizar. Tá aqui. Que voa com velocidade V1 igual a 300 metros por segundo. Tá aqui. Efetuou uma curva e passou a voar com a velocidade V2 igual a 400 metros por segundo. Em uma direção perpendicular à da velocidade V1. O módulo do impulso recebido por esse avião nesse intervalo de tempo foi de quanto? Rapaz, esse avião, ele estava numa direção a 300 metros por segundo e ele mudou de direção, né? E ficou perpendicular. E o cara quer saber qual é o valor do impulso. Qual é o impulso recebido pelo avião nesse intervalo de tempo? Rapaz, como é que a gente vai calcular esse impulso, hein? Aí vamos na esperança de que tenha alguma informação aqui na outra página. Vamos ver, não vai ter, né? Vamos ver aqui. Ó, só tem as alternativas. Ferrou. E agora? Agora a gente vai lembrar como é que calcula impulso. Impulso pode ser calculado de duas maneiras. Impulso pode ser igual, sim, a força vezes tempo. Mas impulso também pode ser igual à variação da quantidade de movimento. E o que é variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só tem um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que esse avião está voando numa direção e depois ele muda de direção. Todas as vezes que houver mudança de direção, a minha questão terá que ser resolvida com vetores e não apenas com valores. Então, na verdade, minha gente, o que nós vamos ter aqui é uma resolução vetorial. Eu vou ter que fazer uma diferença de vetores. Para isso, eu vou precisar estabelecer qual é o valor da quantidade de movimento inicial e qual é o valor da quantidade de movimento final. De que maneira? Bom, quem é o módulo da quantidade de movimento inicial? É a massa, 1,5 vezes 10⁴, vezes a velocidade V1, 300. 300 vezes 1,5 vai dar quanto? 450 vezes 10⁴. E a quantidade de movimento final em módulo vai ser igual a quanto? A massa, que é 1,5 vezes 10⁴, vezes a sua velocidade final, que é 400. 400 vezes 1,5 vai dar igual a 600 vezes 10⁴. Ele não diz qual é a direção, só diz que passa a voar perpendicularmente. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu botar um negócio bonito aqui. Ó, a gente disse que o avião vinha assim, nessa direção, né? Tinha uma quantidade de movimento de 300, então ele vinha nessa direção. Uf. Essa era a quantidade de movimento inicial dele. E aí ele vai e muda de direção. Agora ele vem para cá, ó. Tchan. E passa a ter uma quantidade de movimento final de quanto? De 400. Essa é a quantidade de movimento final. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a quantidade de movimento final menos a inicial. Como é que eu faço? Se fosse para somar, pessoal, as duas, eu faria assim, ó. Esse vetor aqui, ó, seria o meu vetor soma das duas, tá? Esse vetor aqui seria a soma, né? E como é que é a diferença? A diferença é se eu pegar e eu inverter o sentido do vetor Q0. Eu vou pegar o vetor Q0 e vou desenhar o vetor Q0 bem aqui, ó. O Q0 não está para baixo, o menos Q0 está para cima. Esse cara aqui, ó, é o menos Q0, que é quem tem que aparecer aqui, ó. Esse aqui é o menos Q0. Menos Q0. E aí, na verdade, o vetor que eu estou procurando é esse que eu vou botar de amarelo aqui, ó. Q, opa, eita, mas ficou feio, peraí. É Q mais menos Q0. Então, Q mais menos Q0, que é esse vetor de amarelo, que no final das contas vai ser do mesmo tamanho do Q mais Q0. Né? E aí, como é que eu vou fazer? Isso aqui é pelo teorema de Pitágoras. Isso aqui é a diferença entre os impulsos. Perdão, é a diferença entre as quantidades de movimento, que é exatamente igual a quem? Ao impulso. Então, o impulso é a hipotenusa. Como é que eu faço então? Impulso ao quadrado é igual ao módulo de Q0 ao quadrado mais Q ao quadrado. Né? Os valores aqui, eu estou fazendo agora uma conta, né? Uma geométrica aqui, não tem mais nada de algébrico. Então, o impulso ao quadrado vai ser 450 vezes 10 elevado à quarta elevado ao quadrado
mais 600 vezes 10 elevado à quarta elevado ao quadrado. E, meu amigo, isso aí é confusão. Fazer conta, né? Tira a raiz quadrada aqui, 450 ao quadrado, vezes 10 elevado à quarta ao quadrado, vai dar 10 elevado à oitava, 600 ao quadrado, vezes 10 elevado à quarta ao quadrado, vai dar 10 à oitava. Esse 10 à oitava eu coloco em evidência. Vai ficar raiz quadrada de 10 à oitava, vai ficar 10 à quarta. E aqui dentro da raiz, 450 ao quadrado, mais 600 ao quadrado. Rapaz, isso não é coisa de gente não. Mas, vamos fazer a conta aqui, né? 450 ao quadrado, 243 mil ao 243 mil, mais, eu vou botar aqui embaixo, 600 ao quadrado, 36, 1, 2, 3, 4, 360 mil. 360 mil mais 243 mil. 603 mil. 603 mil. Deixa eu ver aqui se essa conta tá certa. 603 mil. É para estar certa, né? 450 ao quadrado, 600 ao quadrado. Eu vou dar uma pausa aqui só para eu conferir essa conta, para ver se tá certo mesmo. Rapaz, não é que eu errei uma conta? Moço, vacilo. Aqui, ó, 450 ao quadrado, eu fiz a conta errada aqui na calculadora, errando aqui com a calculadora do lado. 450 vezes 450 dá 202.500. Eu botei 243 mil. Por isso que passou, foi longe. Vou apagar isso aqui. Aqui, vamos ver. Isso aqui vai dar o quê? Esse impulso vai dar igual a raiz quadrada de 202.500 vezes 10 à oitava mais 360 mil vezes 10 à oitava. Tudo isso dentro da raiz. E aí esse impulso vai dar igual a quanto? 202.500 mais 360 mil mais 360 mil. 562.500. Raiz quadrada de 562.500 vezes 10 elevado à oitava. A raiz de 562.500 é 750. E a de 10 à oitava é 10 elevado à quarta. Portanto, 750 vezes 10 à quarta, 7,5 vezes 10 elevado à sexta. E aí, nesse caso, a alternativa correta, 7,5 vezes 10 à sexta, letra D. Tá aí, ok? Bom, na prova eu não faço essas contas, eu trabalho tudo com fatoração. Não faço essas contas de jeito nenhum, tá? Eu colocaria ali o 300 em evidência, faria diferente. Mas aqui eu estou procurando não abordar muito aí a matemática envolvida no processo, certo? Vamos à questão de número 9, nossa penúltima questão dessa primeira parte da resolução. Questão 9 diz o seguinte: em uma aula de tênis, um aprendiz, quando foi sacar, lançou a bola verticalmente para cima e a golpeou com a raquete, exatamente no instante em que ela parou no ponto mais alto, a 2,45 de altura, em relação ao piso da quadra. Imediatamente após esse movimento, a bola partiu com a velocidade inicial V0 e tocou o solo a 16,8 metros de distância da vertical que passava pelo ponto de partida. Tá aí. Desenho mais claro do que esse? Impossível. Pergunta: adotando-se a gravidade 10, desprezando a resistência do ar e a rotação da bola ao longo do seu trajeto, o módulo de V0, quando ela perdeu o contato com a raquete, foi de quanto? Qual é o valor de V0 que ela tinha na hora que ela saiu daqui? Nesse momento, na verdade, o cara quer saber o valor de V0. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, nós temos um lançamento horizontal. Essa bola, ela vai cair de uma altura, deixa eu botar aqui de vermelho, ela vai cair aqui de uma altura de 2,45 metros. O tempo que ela gasta para cair 2,45 metros é o mesmo tempo que ela gasta para andar aqui para frente. Ó. Então, eu vou calcular esse tempo e esse tempo será esse mesmo tempo aqui.
Com esse tempo eu calculo Vx, é só isso. Para calcular esse tempo de queda, eu tenho que estudar só o movimento de queda. A velocidade inicial do eixo y é igual a zero. O ΔS do eixo y é igual a 2,45 metros. A aceleração é a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E o que eu quero saber é o tempo. Qual equação eu devo utilizar? Bom, eu vou utilizar a equação que diz que ΔS é V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. O ΔS é 2,45 metros. O valor da velocidade inicial é zero. Isso aqui dá zero. Ah, Glauco, mas não é zero. Ei, eu estou falando só do eixo Y. O eixo X aqui é o que eu estou querendo e não tem nada a ver com o movimento do eixo Y. A aceleração é a gravidade, que é 10. O tempo é o que eu quero descobrir, dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Esse tempo ao quadrado vai dar igual a 2,45 dividido por 5, que vai dar um tempo igual a 2,45. Não vou mais 2,45 dividido por 5. Não vou mais arriscar nada. 0,49. Raiz quadrada de 0,49, 0,7. 0,7 segundos é o valor do tempo. Para calcular esse Vx aqui, ó, daqui para cá, ó, Vx é igual a ΔS dividido pelo tempo. O ΔS, 16,8 dividido pelo tempo, 0,7. O valor de Vx, 16,8 dividido por 0,7, que vai dar exatamente 24 metros por segundo. Esse é o valor da nossa velocidade. E a alternativa correta, 24 metros por segundo, letra B. Ok? Foi essa a resposta para a questão de número 9. A questão de lançamento horizontal. Vamos agora para a questão de número 10, nossa última questão dessa primeira parte, que diz o seguinte. Durante uma competição, um atleta lançou um disco numa direção que formava um ângulo θ com a horizontal. Esse disco permaneceu no ar por 4 segundos e atingiu o solo a 60 metros do ponto de lançamento. Então, olha só, o atleta lançou o disco de uma direção que formava um ângulo θ e o disco permaneceu no ar por 4 segundos e atingiu o solo a 60 metros do ponto de partida da horizontal. Beleza. Então, nós temos aqui informações importantes. O tempo de permanência no ar, 4 segundos. O alcance horizontal, 60 metros. Vamos lá. Tá aí, ó. Esse é o desenho que representa aí o lançamento. Vamos anotar logo aqui. Ele vai subir. Puf, caiu aqui. 60 metros de distância. E o tempo total de permanência no ar, subida mais descida, 4 segundos. Ok. Vamos ver aqui o que a questão diz. O seno de θ é 0,8, cosseno 0,6, desprezando a resistência do ar. O módulo da velocidade com que o atleta arremessou a bola foi de quanto? Cara, é o seguinte, o valor da velocidade V0 com que o atleta arremessou a bola. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Eu já tenho da horizontal tudo o que eu preciso. Na horizontal eu tenho o valor do ΔS, que são 60 metros, e o valor do tempo, que são 4 segundos. Então eu sei o valor de Vx. Quem é o valor de Vx? Vx é igual a ΔS, 60 metros, pelo tempo 4 segundos. Vai dar quanto? 15 metros por segundo. O valor de Vx é 15 metros. Quem é Vx? É esse aqui, ó. Esse é o valor de Vx. Olhando para essa situação aqui, ó, eu observo usando vetores o quê? Que Vx é V vezes o cosseno de θ. V0, na verdade, vezes cosseno de θ. Quem é Vx? É 15. V0? Não sei. E quem é o cosseno de θ? Está dado aqui, ó, 0,6. Pronto. Quem é V0? É 15 dividido por 0,6. Rapaz, quanto é 15 dividido por 0,6? Moço, eu não vou mais arriscar conta nenhuma. 15 dividido por 0,6. Sei mais nem quanto é 1 mais 1. Resposta, 25 metros por segundo é o valor de V0. Nesse caso, 25 metros por segundo, alternativa correta, letra C. Aqui, ó. Essa é a questão de número 10 de lançamento oblíquo nesse caso aí, beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Resolvemos aí 10 questões de 5 assuntos. Você já deve ter percebido que cada 2 questões aí correspondem a um assunto. São assuntos que a gente considera serem sempre bastante prováveis aí no PAS, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima lista. Não perde a próxima lista não. Daqui a pouco
Vou fazer aqui a gravação das outras 10 questões e vou repassar para vocês também. Valeu, galera, bons estudos!